Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? A última lição dessa revista, a última lição do ano de 2020. E quantas lições nós aprendemos nesse ano de 2020, né? Quantas lições nós aprendemos? Quantas ressignificações, quantas resiliências, quantas coisas nós tivemos que mudar, né? Configurar a nossa mente, reconfigurar a nossa mente, o nosso pensamento, para que nós pudéssemos passar por tudo isso que nós passamos. Uma prova maravilhosa de que Deus nos fez tão perfeitos, né? A sua imagem, a sua semelhança, que mesmo em meio a tanta pandemia, algumas pessoas, elas saíram deste momento, estão saindo deste momento mais fortalecidos. E isso é importante para nós. Aquilo que não te fortalece te consome. Então nós temos que ter essa capacidade de aproveitarmos todos os momentos, sejam eles ruins ou momentos bons, para podermos tirar proveito deles, porque são eles que vão nos levar à eternidade. Tudo que você fizer aqui vai ecoar na eternidade. Então que você possa estar a cada dia aprendendo, dando graças a Deus, adorando ao Senhor independente das circunstâncias, para que isso se torne uma fortaleza na sua vida. E hoje nós vamos falar sobre propósitos. E o engraçado é que eu peguei a revista, dei uma lida, peguei alguns vídeos na internet, peguei alguns estudos. E você sabe o que eu descobri? Que pouquíssimas pessoas sabem o que é realmente propósito. Nem aqueles que usam a internet e propagam a mensagem sobre propósito conhecem ela. Talvez porque a conveniência traga um tipo de palavra. Às vezes as pessoas olham para ela como se fosse um propósito a curto prazo, um obstáculo a ser vencido. Mas propósito é muito maior do que isso. Uma vez, só para vocês entenderem mais ou menos o que eu quero dizer, uma vez uma pessoa perguntou para um pastor: pastor, aonde fica o céu? Aí ele falou assim: o céu fica no final de uma vida com Deus. E ela perguntou: e onde fica o inferno? Ele falou assim: o inferno fica no final de uma vida sem Deus. Então às vezes nós entendemos que o propósito é um obstáculo, é uma barreira, é um curso a ser concluído, é uma tese a ser levantada, é a criação de um filho, é até que o marido ou a esposa morra dentro de um relacionamento. Nós acreditamos que propósitos são mais ou menos isso. E não tem muita coisa a ver não. Tem sim. Nós já lemos o texto áureo, mas eu quero ler um versículo aqui que está em João capítulo 18, versículo 37, para que vocês possam entender o que é o verdadeiro propósito. E ninguém melhor do que quem? Jesus, para nos mostrar o que significa o verdadeiro propósito. João capítulo 18, versículo 17, João capítulo 18, versículo 37 diz assim: então disse-lhe Pilatos: logo, tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Jesus sabia, irmãos, o que realmente, para que ele veio, para qual propósito ele veio. Ele veio para ser rei. Mas assim como Abraão saiu do meio da sua terra e do meio da sua parentela para ser pai de uma grande nação, ele teve um filho da promessa. Engraçado, né? Abraão poderia olhar para Deus no final da sua vida e falar assim: Deus, você está brincando comigo? O Senhor me promete ser pai de uma grande nação e me dá um filho da promessa? Um filho. Porque o filho de Agar, Ismael, também foi um filho, não da promessa, mas Deus cumpriu o propósito dele. Para quem não sabe, os ismaelitas são os muçulmanos, são os árabes. Aquela geração toda foi criada através do filho de Agar. Então, meus irmãos, eu fico vendo os propósitos do Senhor se cumprindo na eternidade. Então, irmãos, muda sua mente com relação a propósito, entenda a eternidade, porque nós somos seres finitos, nós somos seres, todos nós vamos morrer.
a não ser que Jesus volte e arrebate sua igreja. Mas todos nós vamos morrer, nós vamos acabar a nossa vida. Eu acho que é engraçado que Josué fala assim: e eu estou indo para o caminho de toda a terra. Eu li aquele versículo e pensei, gente, será que ele vai andar a terra toda? Aí na Bíblia a mensagem diz assim: e eu estou indo para o lugar onde todos têm que ir, a morte. Ele já tinha consciência disso. Aí lá na frente Davi fala, sabe o que ele fala? E eu estou indo para o lugar de toda a terra. A mesma coisa, estou indo para onde todos iremos, para a morte. E a Bíblia fala assim, que nós lembrarmos do Senhor na nossa infância, na nossa adolescência, porque vão chegar dias, quando chegar a velhice, dizer assim: neles eu não tive prazer algum. Às vezes a maioria das pessoas vão olhar para a sua vida e vão falar assim: não tive prazer na minha vida, porque infelizmente eu não entendi o meu propósito. Por isso que nesta manhã eu quero aqui trazer um propósito em que Deus sonhou para nós, aquilo que Deus sonhou para a gente. O Senhor tem um plano para cada um de nós. Todos nós fomos criados para um propósito específico. E esse propósito, irmãos, eu quero que você entenda. Eu quero falar aqui brevemente para vocês entenderem. Se vocês for lá no livro de Ezequiel, capítulo 28, vocês vão entender um pouquinho sobre o início de todas as coisas, antes da criação dessa terra, onde Deus fala em Gênesis capítulo 1 e começa a criar todas as coisas. Em Ezequiel capítulo 28, Deus, ele fala sobre um rei chamado Tiro. Então você tira Tiro, coloca lá Lúcifer, e ele fala que ele era cheio de sabedoria e cheio de ciência, e o propósito dele era fazer o quê? Adorar a Deus. O único propósito dele, adorar a Deus. E ele tinha o privilégio de passar pelas pedras afogueadas, que quer dizer o seguinte: passar pelo santo do santo, pelo santíssimo. Ele era um único anjo, um querubim que poderia entrar na presença do Senhor. Só que a palavra de Deus fala que nasceu no seu coração a soberba, a ganância de querer ser igual a Deus. A partir daquilo ali, Deus o expulsa, muda o seu nome, tira o seu nome de Lúcifer e coloca o seu nome como Satanás, o anjo caído. E a partir daquele momento, se você for olhar no mundo espiritual, nós temos lá três governos bem definidos por Deus, que é Gabriel mensagem, Miguel guerra e Lúcifer louvor. Quando Lúcifer é caído, quando Lúcifer é jogado fora desse processo, a Bíblia fala que ele é lançado em terra. Por isso que em Gênesis capítulo 1, versículo 1, fala que havia um abismo. Então, Lúcifer, quando é jogado, mudado seu nome para Satanás, o anjo caído, ficou um lugar vago ali. E esse lugar, quem tem que ocupar somos nós. O lugar de adoração a Deus. Só que Deus muda o processo. Ele fala assim, no primeiro processo eu coloquei Lúcifer ali. Agora no segundo não. Eu preciso de pessoas que realmente querem estar ali. E a partir daquele momento, nós fomos criados. A Bíblia fala menor um pouco que os anjos, mas Ele nos coroou de glória para que nós pudéssemos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Então o nosso propósito aqui na terra nada mais é do que adorar e louvar o nome do Senhor. Eu poderia aqui terminar essa palavra, pedir para vocês ficarem em pé e nós terminarmos essa escola bíblica aqui. Porque nada mais, nada menos do que isso. Nós viemos única e exclusivamente para adorar aquele que é digno de todas as coisas. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus para adorá-lo. Adorá-lo através das nossas atitudes. Mas só que, entenda uma coisa: as melhores coisas do mundo não são coisas, são pessoas. Tudo que foi criado foi por minha causa e por sua causa. Eu já vi alguns pregadores e algumas pessoas, filósofos, que dizem que nós somos o subtreco do subtroço. Não somos não, irmãos. Nós somos a joia da criação de Deus. Nós somos a perfeição de Deus. Deus nos amou tanto
que no dia que nós pecamos, porque não põe culpa em Adão e Eva não, porque todos pecaram, todos pecaram. Deus, Ele nos amou tanto, que Ele faz o primeiro holocausto, cobre o homem, mata um animal, pega a pele daquele animal, cobre Adão e Eva, tira-os de dentro do Éden, não para simplesmente castigá-los, mas porque naquele Éden existia a árvore da vida. Então Ele tira Adão e Eva daquele local, cobre eles, e Ele começa a um novo plano para a vida deles e para a nossa vida também. Jesus, quando Ele morre, Ele não morre por uma religião, Ele não morre simplesmente para um propósito, Ele morre por mim e por você. Ele morreu por mim, e eu nasci 2000 anos depois que Ele morreu e ressuscitou. Mas mesmo assim Ele me amou. Ele nos amou tanto que Ele fez com que essa palavra fosse preservada até os dias de hoje, para que nós pudéssemos usufruir dela, para que nós pudéssemos entender o nosso propósito. Mas só que entenda uma coisa, quando nós não entendemos o propósito, o diabo sabe disso, irmãos. E ele pegou este propósito que nós nem sabemos às vezes como conduzir, como fazer com que esse propósito flua na nossa vida. Eu quero ensinar vocês aqui nesta manhã como fazer isso. O diabo tire isso da nossa mão, porque na verdade nem na nossa mão estava aí, jogado ao relento, ao esquecimento. E ele pega e começa a criar motivações, começa a criar propósitos que não tem nada a ver com as coisas de Deus. Inverte valores, o que é prosperidade virou riqueza, o que é bênção virou saúde. Quem é doente não tem bênção, quem é pobre é amaldiçoado. Aonde na Bíblia está dizendo isso? E aí nós queremos provar para todo mundo que nós somos abençoados porque temos uma grande casa, nós temos um grande carro, nós temos um grande emprego, que nossos filhos são muito bons, que a nossa vida é muito perfeita. E não foi isso que Deus passou para nós, não. Sabe o que eu imagino? Eu estava lá em casa orando e pedindo ao Espírito Santo que me desse revelação. Sabe o que Ele me mostrou? Ele me mostrou um pai. Escuta bem o que Deus me mostrou. Ele me mostrou um pai sentado com um filho, e senta com ele e fala assim: meu filho, eu quero te ensinar o propósito da vida. Eu fiquei olhando para essa visão que eu tive, para essa ideia de que Deus, olha como que Deus imaginou para o homem. E está lá na Bíblia. A Bíblia fala assim, ó: senta com seu filho, ensina a palavra de Deus, escreve na testa dele, escreve nos lugares, fala disso, fala daquilo, inculca na cabeça da criança. E naquele momento eu vi o Espírito Santo me mostrando um pai sentado com um filho, e fala assim para ele assim, ó: olha como que coisa linda. Ele falou assim: meu filho, você nasceu num lugar onde a nossa natureza foi caída, onde o pecado, por causa de um homem e de uma mulher, foram destituídos da terra, da promessa, da eternidade. Então, meu filho, eu quero te ensinar o caminho de como que você deve proceder nessa terra. Meu filho, faça o bem a todos, adore a Deus da eternidade, vive em paz com todos, medita na palavra, medita nessa palavra, fortaleça aqueles que estão fracos, obedeça os seus pais, obedeçam às suas autoridades, congregue, meu filho. É como se o Espírito Santo tivesse me mostrado um pai sentando com o meu filho, como se eu estivesse sentando com o Luiz Felipe, meu filho que está aqui do meu lado, falasse para ele assim: meu filho, você nasceu numa geração caída, aonde não há salvação para você a não ser em Cristo Jesus. Mas só que nós não fazemos isso com os nossos filhos, depois culpamos a todos e a todas as pessoas porque que os nossos filhos se desviaram, e por que as coisas não deram certo na nossa casa. Por que o mundo é tão cruel? Porque nós não entendemos isso. Muita gente aqui nesse púlpito já foi falar tantas vezes, né? Deixa a vida me levar, deixa as coisas me levarem. E propósito, irmãos, ele tem um fim eterno. Eterno. É como se eu tivesse
Eu, pastor Roberto, pastora Tereza e todos os irmãos que estão aqui, nós estamos todos nessa terra sujeitos a tantas coisas. O meu papel é ajudar eles é me ajudar, para que nós possamos sair daqui um dia e morar na eternidade. Um soldado que é soldado de verdade não deixa o seu colega para trás, carrega ele nas costas. Isso é propósito de vida. Propósito não é encher carteira de dinheiro, nem dinheiro em banco. Propósito não é fazer uma faculdade. Isso é projeto. Um projeto ele começa e tem fim. Propósito nunca tem fim. A Bíblia fala que nós passaremos a eternidade adorando a Deus. E isso é propósito. Projeto é você constrói uma casa, termina ela e pronto. Projeto de vida é quando eu estou perto da minha esposa e nós estamos projetando uma vida juntos, mas um dia um vai deixar o outro, ou os dois vão embora juntos. Isso é projeto. Outra coisa que às vezes tira a gente do propósito são propostas. Quantas propostas nós recebemos? Não é verdade? Se nós pegarmos Jesus, quando ele estava jejuando, e o diabo pega ele e começa a fazer propostas. Às vezes nós estamos vivendo uma realidade em Deus e de repente o diabo pega e lança uma proposta. E nós desviamos dos projetos de Deus. Uma vez, um gerente, que para mim foi um dos gerentes que eu mais gostei de trabalhar, ele chegou e falou para mim assim: Leandro, eu tenho uma proposta para fazer para você. Eu falei: pode falar. Ele falou: eu quero que você gerencie uma empresa, uma das nossas empresas que está abrindo lá em Rondônia. Aí ele falou assim, e ele já, nas propostas dele, ele já falou assim: olha, o salário é ótimo, os benefícios são bons, eu vou te dar condição, veículo, vou pagar aluguel para você, eu vou fazer tantas coisas. Irmãos, que proposta maravilhosa. Só que eu tinha um propósito. Eu tenho um propósito. E naquele momento eu olhei para os meus filhos, olhei para minha casa, olhei para minha família e falei assim: eu não posso sacrificar a minha família em prol de uma proposta. Eu preciso pensar neles, porque eu tenho um propósito. E o meu propósito, irmãos, escutem bem, além de ir para o céu, eu quero levar eles. Eu não posso ir para o céu sozinho. Tem muita gente indo para o céu sozinho, e deixando a sua esposa, e deixando os seus filhos, e deixando a sua casa, por causa de propostas. Eu não vou embora. Uma vez, um rapaz crente trabalhava numa empresa, e tinha um rapaz que sempre criticava ele, toda a vida criticava ele, dava paz do Senhor. Quem já não sofreu isso? Diz que quem sofre bullying, quem sofre perseguição são os homossexuais, são outras coisas. Não, quem sofre somos nós, irmãos. Eu já sofri. Eu já fui demitido de uma empresa porque eu era crente. E esse irmão, ele começou, sempre criticava esse irmão, criticava. E aí, um dia, esse irmão da igreja ficou doente, foi para o hospital, e o médico chegou, chamou a família e falou: olha, ele está muito ruim e ele não vai resistir, então chama toda a família. Só que eu quero pedir para vocês não entrar todo mundo, selecionar algumas poucas pessoas para visitar ele, porque o estado dele não está muito bom e ele pode também sofrer muito. Então chama algumas pessoas. E a esposa dele entrou na sala, no UTI, chegou e falou assim: meu bem, quem você quer que eu chame para você ver? Ele falou assim: eu quero que você chame fulano que trabalhou comigo. Ela: mas por que? Tem sua família aí, você não quer ver sua família? Ele falou assim: não, eu quero ver ele. E ela foi lá, ligou para ele, chamou ele, ele ficou meio desconfiado.
E ele falou assim, chegou lá e falou assim, chorando. Ele falou assim: durante tanto tempo eu te humilhei, tanto tempo eu falei coisas a seu respeito. Por que você quer me ver? Por que você não quer ver os seus parentes lá fora, a sua família, os seus filhos, os seus netos? Por que você não quer ver eles? Ele olhou para esse amigo dele e falou assim: porque eles eu vou ver de novo, mas você não. Às vezes, irmãos, nós deixamos as pessoas para trás. E ele falou para aquele rapaz: eu estou te vendo aqui para te falar uma coisa. Você tem duas escolhas: ou eu vou te ver de novo, ou eu nunca mais vou te ver. Aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que nós vamos nos reencontrar. Nós temos que viver nessa perspectiva, buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Nos embates da vida, nós acreditamos que no céu tem 3 andares. Onde eu estiver no primeiro, o meu irmão não pode estar no primeiro, que vá para o 2º andar, ou que vá para o 3º andar, porque eu não quero ver aqui no céu. E isso não existe no nosso meio. Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 4: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Combater o bom combate, aqui tem três partes da vida de Paulo, 3 etapas da vida de Paulo, que reflete muito bem o que nós devemos ser. Aqui ele fala que combati o bom combate, foi no passado, as lutas. Às vezes, irmãos, nós passamos por tantos traumas, por tantas lutas, por tantas aflições. Às vezes, eu já vi história de pessoas que foram abusadas sexualmente, pessoas que foram abandonadas pelos pais, pessoas que sofreram, que teve câncer na infância, que teve uma perda terrível na sua vida, perdeu um parente, perdeu um pai, perdeu uma mãe, feridas profundas que travam essa pessoa, e elas não sabem mais combater o bom combate. Elas trazem do passado, e isso eu já tratei, eu já cuidei de pessoas desse jeito, que lambem as suas feridas, igual um animal, igual um cachorro. Eu tenho um cachorrinho lá em casa, ele está meio dodói, ele estava lambendo a sua ferida. E aí nós ficamos moendo o passado, e o passado ele nos corrói, nos adoece as pessoas que estão perto de nós. E aí Paulo ele fala o seguinte: eu combati o bom combate. E ele fala assim: eu completei a carreira. Ele completou o curso da sua vida, ele continuou. Irmãos, vocês sabem a história de Paulo, vocês sabem que Paulo passou, vocês sabem quem era Paulo de Tarso, Saulo, quem era aquele homem? Se gabava de ser um judeu, praticante da palavra, um homem sábio, um homem aos pés de Gamaliel, um grande homem de Deus. Aquele jovem, ele cresceu em cima da doutrina judaica, ele tinha cartas dos judeus, ele era um cidadão romano, então ele estava por cima da carne seca, ele estava podendo todas as coisas. Aquele homem, quando ele tem um encontro com Cristo, ele olha para aquela situação e fala o quê? Senhor, o que queres tu de mim? O que você quer? Quem sou eu? Quem sou eu? E Paulo, a cada passo que ele dava, ele fala assim: dos homens eu sou o mais indigno. Ele vai falando: eu sou o pior de todos os homens. A cada vez que ele vai se encontrando mais perto de Cristo, ficando mais próximo de Cristo, ele vai entendendo que ele era pequeno, mas ele correu a carreira. Você não vê Paulo falando do seu passado, falando que quantas pessoas ele matou, quantas pessoas ele torturou, quantas pessoas ele levou para dentro de Jerusalém para fazer coisas erradas com ele. Você não vê Paulo falando isso, porque ele fala assim: ó, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, corro para a carreira que me foi proposta. Às vezes nós temos que parar, entender que Deus,
Ele consegue curar todas as feridas, basta nós deixarmos. E no final ele falou assim: guardei a fé. Guardar a fé é entender que tudo aquilo que você fez, ele vai refletir na eternidade. Ele fala lá em Atos, olha que lindo, Atos 20, 24. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Quando ele fala que combateu o bom combate, ele diz também aqui que ele nada considera a vida dele por preciosa. Às vezes, irmãos, considerar a nossa vida como preciosa, nós às vezes ficarmos dando valor demais àquilo que as pessoas fazem conosco, aquilo que o tempo às vezes faz, as circunstâncias fazem. Só para você medir o seu nível de insatisfação, eu quero que vocês entendam isso. Para você medir o seu nível de insatisfação com as coisas, deixa cair alguma coisa no chão. Quem aqui fica nervoso quando cai alguma coisa no chão? Fica? Eu fico. Você está saindo, ainda mais eu que tenho problema de coluna, ando de tênis porque eu não tenho problema de coluna. Aí eu caí uma chave no chão, irmãos. Eu falei assim: eu tenho que abaixar. Esse é o nível de insatisfação que você está tendo e que você precisa vigiar. Porque às vezes o seu nível de insatisfação com pequenas coisas pode reverberar em grandes coisas, deixando você fora daquilo que Deus quer para você. A insatisfação tem nos tirado do foco de Deus. Outra coisa, criar os nossos filhos na admoestação do Senhor. Às vezes os filhos nascem, irmãos, e a gente sempre fala assim: não, se vier com saúde, tá bom. Não é assim que todo mundo fala? Você quer homem ou mulher? Não, para mim tanto faz. O importante é que venha com saúde. Não é assim? Aí a criança vem com saúde. Graças a Deus, a criança vem, mama, está perto do pai, perto da mãe. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas só que ele é fruto de uma promessa. Ele tem um propósito. Ele tem um chamado. Ele tem um ministério. Ele tem um plano. Não tem? E nós ignoramos isso na vida dos nossos filhos. Nós entendemos que comer, beber, vestir, dar um curso de karatê, de inglês, levar para uma boa escola e mostrar o que ele tem que fazer, perfeito. Não está perfeito? Está perfeito. Não está errado. Nós damos o melhor para os nossos filhos, tiramos da nossa boca, damos para eles tudo que é do bom e do melhor, não é verdade? É verdade, porque eu fiz isso. Claro que o Luiz Felipe não foi tão assim, porque o Lucas usava as melhores fraldas. Aí depois que eu aprendi, o Luiz Felipe comprava o pacotão da economia, né? Aquele com 40, 70, 100 fralda. O Lucas não, ele foi mais assim, era o primeiro filho. Vocês sabem como é que é o primeiro filho, né? É mais mimado. Mas o segundo, tadinho do Luiz Felipe, ele usou as roupas do irmão, né? Usou o que sobrou do Lucas, ele usou. Então, às vezes nós acreditamos que é isso. Mas todos os nossos filhos têm uma promessa. Ele tem um chamado. Eles não vieram aqui simplesmente para passear, ir para o Disney, ir para o shopping, para ser médico, para ser engenheiro, para ser astronauta, caminhoneiro, policial. Não! Os nossos filhos têm um propósito. Lá em Juízes capítulo 13, tem uma passagem muito bonita, que ele diz assim: então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogue-te que o homem de Deus que enviastes venha outra vez e nos ensinem o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Essa história fala de Sansão. A mãe de Sansão recebe a visita de um anjo, e o anjo fala assim: olha, eu vou levantar um homem que ele vai livrar Israel das mãos dos filisteus.
A mulher recebe e fala assim: olha, ele não pode beber bebida forte, ele não pode fazer isso, ele não pode fazer aquilo. E a esposa de Manoá chega e fala assim: olha, um anjo chegou em mim, falou que eu vou ter um filho, e que esse filho vai livrar Israel das mãos dos filisteus. E aí ele pega e fala assim: e o que nós temos que fazer? Aí ela fala assim: nós temos que fazer assim, assim, assim. Aí ele chega, provavelmente ajoelha, vai para o seu quarto e fala assim: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviastes venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Algum de vocês já ajoelharam, quem foi pai, e falou assim: Senhor, me ensina o que eu tenho que fazer para meus filhos? Alguém já fez isso? Quando o neném nasce, antes de nascer, está na barriga da mãe: Senhor, me dá sabedoria para eu fazer com que o propósito de Sansão se cumpra. Deixa eu te fazer uma pergunta: o propósito de Sansão se cumpriu ou não? Cumpriu. Cumpriu. Só que as duras penas, mas os propósitos vão se cumprir. Só que às vezes nós não fazemos isso. Então, irmãos, para que vocês possam ter uma vida com propósito, vocês precisam fazer com que esse propósito seja latente dentro do seu lar, da sua família. Um dia eu já contei isso aqui, me desculpem ser redundante, mas algumas pessoas provavelmente não ouviram. Eu estava eu fui chamado, teve uma reunião de pais e alunos no colégio. Eu fui chamado nessa reunião, e a professora que estava fazendo a reunião lá dos pais e alunos falou assim: quem é o pai do Lucas? Sou eu. Ele falou assim: eu quero falar com o senhor no final da reunião. Pensei comigo: fez besteira, né? Fez coisa errada. Eu já falei, o Luiz Felipe sabe disso. Falei assim: fez coisa errada, vai tomar tapinha no bumbum. E eu, beleza, terminou a aula, terminou a reunião, ela me chamou num canto, terminou, os pais todos saíram, conversei com ela. Ela começou a chorar compulsivamente. Eu olhei para aquela situação, fiquei meio sem entender. Ela falou assim: eu nunca vi um menino igual aquele. Irmãos, menino normal. Até hoje o Lucas é normal. Não tem nada de sobrenatural naquele menino. Coisas que possam a não ser a persistência que ele tem. Mas naquele momento ela falou assim: investe nele. Eu nunca vi um menino inteligente daquele jeito. Aquele menino é fora da curva. Esse menino é diferenciado. Investe nele. Eu nunca vi nada parecido na minha vida com esse menino. Eu falei assim: amém. A Bíblia fala assim que você escutar os seus profetas, você vai prosperar. Eu investi nele, na medida do possível, naquilo que eu podia. Deus deu a sua grande contribuição. Colocou meu filho no melhor colégio de Goiânia, dando bolsa integral para ele. Nunca pagou o ensino médio, na melhor escola. Hoje ele faz medicina na Universidade Federal de Goiás. É um excelente aluno, super aplicado, honesto, um menino trabalhador, dá aula no WR. É um jovem acima da média. Mas sabe o que é isso? Não estou falando que Deus pôs a mão no meu filho e pôs a mão nele e ele bum. Não, irmãos, todos os nossos filhos têm promessas. Todos os nossos filhos têm promessa. Só que eu quero contar uma coisa para vocês. Quando eu era pequeno, quando eu estava novo, o Lucas nasceu, eu tinha 23 anos para 24 anos. Eu casei com 21. E eu não sabia como criar o meu filho, eu não sabia como criar uma criança, eu não tinha referência. E aí eu tive que chegar em quem? Em Deus. Eu já tinha conhecido a Cristo, me converti em 1997. E naquele momento eu falei assim: Senhor, como é que eu devo criar o meu filho? Eu não sei criar, não sei como é que faz. Eu morava no fundo do barracão da minha sogra, a pastora Tereza. O pastor Roberto conheceu a situação. Nós fizemos um grupo lá em casa, não tinha luz para descer. Fiquei com medo de cair lá, bater a cara no chão. Não tinha, era difícil, irmãos. Como é que eu posso acreditar numa promessa que ela para mim não tem nada palpável?
É como Abraão em Gênesis capítulo 12, versículo 1, sai do meio da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te falei, e vou fazer você uma grande nação. Antes, no versículo 11, no capítulo 11, fala assim: e Sarai era estéril. Uma mulher estéril, um homem vai sair da serra dele, do meio da parentela dele, de tudo que ele tinha, pegou tudo que ele tinha, levou para longe, para acreditar numa promessa de Deus, dizendo que ele seria o pai de uma grande nação com uma mulher estéril. Isso é fé, é propósito. Meu filho cresceu em 2000, em 1999. Em 98 Lucas nasceu. Um dia eu estava trabalhando, era no sábado. Eu tinha terminado o serviço, fui para o restaurante da empresa, estou lá almoçando, e tinha um rapaz, um homem de Deus, o nome dele Marcelo, um profeta do Senhor. Ele chegou um dia em mim e falou assim, naquele sábado, falou assim: quero orar por você. Eu falei: amém, vamos orar, vamos lá para a sala. Eu tinha uma sala lá, eu trabalhava no departamento de controladoria lá, a sala tinha que ser fechada, eu tinha uma salinha lá, fechei a porta, tranquei, e ele falou assim para mim: você tem uma Bíblia? Eu falei: tenho, me dá ela aí. Aí ele pegou a Bíblia, abriu a Bíblia, e na Bíblia, na hora que ele abriu assim, como se fosse tirar sorte. O Espírito Santo, Deus mandou ele fazer isso, ele fez na direção de Deus. E ele falou assim: começou a ler: eis que terás um filho e ele será grande. Parou, fechou a Bíblia, falou assim: avisa sua esposa que ela está grávida, e que Deus, o que está no ventre dela é grande. Pensei comigo, fiquei calado. Ele orou, foi embora. E ele falou outras coisas lá, que Deus ia ser conosco, que nós íamos passar por uma grande luta, mas Deus estaria com a gente. E quando a gente está com luta de dinheiro, mas tudo é só dinheiro, né? Não é verdade? Quando a gente não tem dinheiro, a gente pede dinheiro. Quando a gente tem dinheiro, a gente não pede dinheiro. Quando está doente, a gente não pede dinheiro, pede saúde. Não é assim? É tudo por conveniência. A gente pede conforme a nossa necessidade. Na hora que eu olhei, falei assim: eu estou passando dificuldade, então vai ser financeiro. Cheguei em casa, na hora que eu estava saindo do serviço, olhei para aquela situação e falei assim: oh meu Deus, esse profeta deu uma bola fora terrível. Minha esposa está menstruada, ela não pode estar grávida. Mas aí eu cheguei em casa, conversei com a Dilma, ela falou assim: Leandro, mas ele não falou que eu ia ficar grávida? Não, ele falou que você está grávida. Eu falei, aí ela falou: não, então tá bom, beleza. Um mês depois a minha esposa ficou grávida. E aí eu peguei, ela falou assim: meu bem, eu tô grávida. Eu falei: tá bom, então vai fazer o pré-natal. Ela pegou, foi lá fazer o pré-natal, fui com ela. Ela chegou lá na ginecologista, foi fazer ultrassom. Aí a mulher é negócio de semanas, né, pastora? Eu não sei semanas, irmão, sei mês. Para mim é mês. Aí minha esposa falou assim: tá com tantas semanas, né, doutora? Ela falou assim: não, já tá há 2 meses, você tá grávida. Naquele momento que o profeta falou, a minha esposa estava grávida. Aí o que eu fiz? Botei o joelho no chão e falei: Senhor, como é que eu vou criar esse menino? Eu não tenho condição. Eu moro num barracão de 3 cômodos. Como é que eu vou fazer, Senhor? E Deus guiou todas as coisas, e nós conseguimos criar. E estamos até hoje nessa luta para levar os nossos filhos conosco para a eternidade. Porque eu não quero que nenhum se perca. A nossa vida é assim, irmãos. É feita de escolhas. Nós temos que saber escolher. A Bíblia fala assim, em Filipenses capítulo 2, versículo 13: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade. Aqui ele não fala segundo o meu querer. Deus não está falando assim, segundo o meu querer, segundo a minha vontade. Deus não está falando sobre isso. Ele está falando assim, porque Deus é quem efetua tanto em vós o querer. Eu vou efetuar o que vocês querem e vou
efetuar aquilo que você precisa realizar na sua vida, o que precisa ser realizado na sua vida. Então primeiro você precisa querer que Deus mude a sua vida. Você não precisa viver da opinião dos outros. Você não precisa viver daquilo que os outros têm para falar para você. A Bíblia é suficientemente perfeita e completa para guiar a sua vida e a sua família, o seu futuro, os seus negócios. Tudo que você for fazer, a Bíblia é suficientemente perfeita e completa para você. Você precisa orar ao Senhor e pedir ao Senhor: Deus, realize em mim o seu bom propósito. Realize em mim a sua boa obra. Eu fico vendo, irmãos, entenda isso. Quando Deus coloca alguma coisa na nossa mão, nós temos que ir até o fim. Eu não posso desistir da minha família, eu não posso desistir do meu ministério, eu não posso desistir dessa igreja, eu não posso desistir daquilo que Deus colocou na minha mão, não. Isso é crueldade. Essa aqui não é obra de homens, a sua família não é obra de homens. Não é simplesmente o resultado de uma noite de prazer e sexo, não. Essa criança não nasceu um relacionamento. O seu relacionamento com a sua esposa não foi simplesmente uma química, não. E se foi, transforma isso num propósito de Deus. Quantas pessoas foram vítimas de estupro e venceram a sua vida? Quantas pessoas, eu conheço um jovem, eu cuidei desse jovem, esse jovem foi ficar lá em casa 3 dias. Você sabe quanto tempo esse jovem ficou morando na minha casa? 2 anos. O pai dele morreu com 162 facadas. 162 facadas, contaram os buracos do pai dele. Você sabe por que o pai dele morreu? Porque o pai dele foi lá no berço para matar ele. E o avô dele correu na frente e esfaqueou o pai para não matar ele. Esse jovem não tinha referência de pai, não tinha referência de mãe, não tinha referência de nada. Quando ele chegou lá em casa, nós estávamos no mesmo barracão, nós estávamos na mesma condição, nós estávamos com os mesmos problemas, e com o Luiz Felipe pequeno. Não era, Luiz? Ficou 2 anos lá. Chegou uma menina na nossa casa. Na época nós não éramos evangélicos, nós fomos batizar ela na igreja católica. Nós éramos padrinhos, nós somos padrinhos dela. Padrinho, né? Ela passou por muitas lutas na vida dela. Um dia ela chegou em casa, sem graça, chegou lá e falou assim: padrinho, que ela me chama de padrinho. Eu falo: meu bem, eu preciso conversar com o senhor. Eu falei: pode falar. Eu estou sendo vítima de violência. Eu falei: o que foi? Eu moro na casa de um pessoal, e todas as noites o pai, o esposo da mulher que eu moro, bate na porta do meu quarto para querer me estuprar. E eu não deixo, eu tranco a porta. Só que já está insuportável essa situação, que eu não consigo dormir, porque 3 horas da manhã ele bate lá. Eu não sei mais para onde ir. Eu estava no mesmo lugar, na mesma situação, passando as mesmas dificuldades, num barracão de 3 cômodos. Conversei com a minha esposa. O Lucas estava perto, o Luiz Felipe era muito pequenininho. E eu falei assim: Dilma, a fulana falou assim, assim, assim para mim. Ela falou assim: mas Leandro, como é que nós vamos trazer ela para cá? Não temos condição. Nossa casa é pequena. O Lucas era pequenininho, uma bolinha branca, bonitinha. Ele chegou e falou assim para a mãe dele: mãe, eu dou meu quarto para ela. Eu durmo com vocês no quarto. Naquele momento, eu falei assim: a gente tem tanta desculpa nessa vida para não fazer as coisas que Deus pede. Mas aí da boca da criança nasce o verdadeiro louvor. Aquela frase daquela criança moveu meu coração e eu trouxe ela para casa. Ela ficou na nossa casa até os 18 anos. Hoje ela é casada, ela tem família, ela tem a sua vida, ela vive muito bem. Aqui essa menina, irmão, só para você ter uma ideia, ela foi vítima de um incesto. O pai estuprou a filha e nasceu ela. O pai estuprou a própria filha
e nasceu essa menina. Nós tivemos de curar essa menina, curar a alma dessa menina. Sabe por quê? Porque Deus tem um propósito para cada um, e sou eu e você que temos o privilégio, anota aí, privilégio de termos um propósito em Deus. Amém? Nós temos um propósito em Deus: abençoar vidas, abençoar gerações, abençoar, mudar a história de alguém, de uma pessoa. Para com essa desculpa de dizer: quando eu tiver dinheiro eu vou fazer, quando eu tiver condições, ai, se eu tivesse condições eu vou abençoar muita gente. Não é assim que Deus quer. É só vontade. As pessoas chegavam e falavam assim: você vai deixar essa menina morando na sua casa? Não era, Luiz? Você vai deixar essa menina morando na sua casa? Bonita desse jeito? Vai roubar o seu marido. Falava desse jeito. Se eu fosse você, Dilma, não deixava essa menina aqui na sua casa, não. Essa menina vai destruir seu relacionamento. Manda essa menina embora. Você acha que eu ia ser responsável, irmão, por mais um trauma na vida dessa menina? Nunca na minha vida. Esse sangue, Deus não vai requerer da minha mão. Esse jovem que foi para minha casa e ficou 2 anos na minha casa, 2 anos, irmãos. Às vezes eu ia sair com os meus filhos e falava para eles assim: hoje nós vamos comer sanduíche, X tudo. Nós saímos da porta, na hora que nós estávamos saindo, pastor Roberto, saindo da porta, abrindo o portão, meu irmão na porta olhava para aquilo ali e falava assim: oi, tudo bem? Tudo bem, Leandro, queria entrar na sua casa para conversar um pouquinho com você. Na hora o Espírito Santo falava assim: está morrendo de fome, está morrendo de fome. Eu olhava para a Dilma e falava assim: meu bem, nós não vamos poder comer sanduíche. A Dilma falava assim: então você vai lá no supermercado, compra um macarrão, 1 quilo de carne moída, nós vamos fazer macarrão com carne moída para todo mundo comer, tá bom? Eu, tá bom. Chegava nesses meninos e falava assim: olha, chegou gente em casa, Lucas, e a gente não vai poder comer sanduíche. A gente não podia sair para convidar ele, porque não tinha dinheiro, o dinheiro era contado. Eu falava para eles assim: hoje não dá para comer o sanduíche, mas nós vamos comer macarrão com carne moída. Eles quietinhos, voltavam para dentro de casa. Nós pegávamos aquele rapaz e partilhávamos o pão com ele. Eu estou contando isso para vocês, não é para me vangloriar não, irmãos. Porque se você perguntar para mim: e aí, Deus abençoou? Continuei naquele barracão. Continuei no barracão. Continuei no barracão. Estava lá no barracão. Mesma coisa. Não mudava não. Mas sabe por quê? Porque meus olhos não estão voltados para as coisas desse mundo. Talvez o propósito para você, a prosperidade para você é um carro excelente. A prosperidade para mim não tem isso. Eu não consigo me ver assim. Eu não consigo. É a minha natureza. Porque eu entendo que os meus olhos vão se fechar aqui, irmãos. Vão se fechar aqui. E eu não quero ouvir esse aqui de Deus: apartai-vos de mim, Leandro, porque eu não te conheço. Eu não suportaria essa dor. Quando aquela música fala: eu abriria mão de tudo por você, Senhor. Dói o meu coração. Porque às vezes o meu carro de 12 anos, 13 anos, às vezes eu tenho vontade de ir numa concessionária e ir lá comprar um bom carro. Estou mentindo não. Isso não é pecado não, irmãos. Eu glorifico a Deus quando tem irmãos que estão prosperando, estão tendo dinheiro. Eu oro por irmãos. Falei: irmão, você vai ficar rico, Deus vai te abençoar, você vai ser próspero, você vai ter muito. Eu oro, irmãos, não sou hipócrita, mas o meu coração não está nisso. Eu já tentei colocar meu coração nisso, mas ele não fica. Eu não dou conta.
Tem uma frase que rege a minha vida, que diz assim: se eu não sirvo para servir, eu não sirvo para mais nada. Vamos nos colocar em pé. Que esse ano de 2021 você possa traçar planos nobres para a sua vida, propósitos em Deus para a sua vida, propósitos de eternidade para você. Que você reúna a sua família e fala assim: olha, nós deixamos a nossa vida nos levar, mas agora eu quero sentar. Viu, Flávio? Você tem uma família sacerdotal, você tem aquelas duas meninas, são de Deus demais. Senta com aquelas crianças, explica a realidade do mundo. Elas não são bobas, elas não são bobas. Os meus filhos entendiam desde pequeno. Senta com elas e fala para elas: filha, a vida desse mundo não é boa. Você tem que ser inteligente, você tem que viver uma vida com Deus. Não deixa essa geração se perder. E nunca é tarde para botar a nossa família no eixo. Nunca é tarde para botar o nosso ministério no eixo, o nosso emprego no eixo, a nossa vida no eixo. Entrega tudo nas mãos do Senhor, e o mais Ele vai fazer. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Que fim que você quer que Deus dê para você e sua família? Eu sei o fim que eu quero, porque eu creio na eternidade. Eu não brinco com ela. Já acordei da minha própria carne várias vezes em prol de Cristo, e não vai ser a última. Continuarei assim. Feche seus olhos, cubra sua cabeça. Pai,